Olá, quer saber como se dar bem no ENAD, como se preparar para as questões dissertativas do componente de formação geral? Já fizemos um primeiro vídeo, você pode acessar na descrição deste aqui, e neste você verá a questão 2 do ENAD de 2021 para o curso de Gestão de Tecnologia da Informação. Vamos lá? A primeira coisa que faremos, então, é ler os textos motivadores. Aqui na 2 temos duas perguntas, A e B, que deverão ser respondidas as duas em 15 linhas. Então, a primeira dica é fazer a leitura tanto das questões quanto dos textos motivadores, para depois a gente voltar a essas perguntas, interpretá-las de um modo mais detido e, assim, fazer um rascunho e só depois passar a limpo para a folha de respostas. Então, vamos ler aqui, questão discursiva 2, texto 1. É da onde? Qual é a referência, né? Uma publicação aí em inglês, Blusher Education Proceedings, Cidades Inteligentes, um novo paradigma da sociedade do conhecimento. Uma cidade é considerada inteligente quando, nela se utiliza a tecnologia para melhorar a sua infraestrutura e seus serviços, tornando os setores de administração, educação, saúde, segurança pública, moradia e transporte mais inteligentes, interconectados e eficientes, beneficiando toda a população. E 2, está comprometida, então uma cidade é inteligente quando se utiliza de tecnologia para melhorar a sua infraestrutura, e 2, quando a cidade ela está comprometida com o meio ambiente e com sua herança histórica e cultural. Bem amplo, né? Então, uma definição do que é cidade inteligente. Texto 2. Cadernos, Faculdade Getúlio Vargas Projetos, deve ser uma revista, né? E o artigo ali deve chamar Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana. Vamos à leitura. A evolução para uma cidade mais inteligente, mais integrada, mais inovadora, pressupõe uma visão holística e sistêmica do espaço urbano e a integração efetiva dos vários atores e setores. Para tal, é necessário ir além dos investimentos em inovação tecnológica e inovar também na gestão, no planejamento, no modelo de governança e no desenvolvimento de políticas públicas. Então, uma cidade inteligente, temos que ter aí tecnologia, né, conforme o texto 1, mas também precisamos de políticas públicas aí para que a cidade seja de fato inteligente, né? Muito bem. A partir do conceito de cidade inteligente exposto nos textos, né, um conceito só, ele está dizendo, né? A gente já começa a interpretar. Faça o que se pede nos itens a seguir. A. Explique de que modo as cidades inteligentes podem contribuir para a melhoria das questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. De que modo elas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, tá? E B, apresente uma proposta de intervenção urbana que pode gerar impacto social e contribuir para a melhoria da vida em comunidade. E aí, como eu disse, a gente vai voltar ao texto depois de ler as questões e interpretar, então, de fato, porque geralmente a resposta já está aqui nos próprios textos, né? Então, a primeira é para explicar como,
De que modo, né? As cidades contribuem para a melhoria das questões relacionadas. O que é o desenvolvimento sustentável? Olha, aqui está falando que tem que estar comprometida com o meio ambiente, então, e está falando que ela se utiliza da tecnologia, né? Então, eu vou ter que fazer uma ligação entre tecnologia e meio ambiente e cidade. E aí eu vou pensar, bom, infraestrutura e seus serviços. Será que se eu usar uma tecnologia, né, para que haja uma infraestrutura mais moderna, eu não iria economizar recursos hídricos, né, de água, por exemplo? Se eu mudar algum tipo de serviço, por exemplo, transporte mais inteligente, né, interconectado, será que eu também não poderia ajudar o meio ambiente, né? Pensando aí que desenvolvimento sustentável, esse sustentável está nesse campo semântico, mais ecológico. Temos aí, então, já a resposta da primeira questão, né? As cidades inteligentes podem diminuir o impacto ambiental dos aglomerados urbanos, pois, ao utilizarem a tecnologia como um fator indispensável para modernizar e oferecer melhor infraestrutura e serviços, colaboram, por exemplo, com a redução no consumo de energia e na emissão de CO2, né? Eu havia falado também no consumo de água, né? Por exemplo. B. Apresente uma proposta de intervenção urbana que pode gerar impacto social e contribuir para a melhoria da vida em comunidade. Aqui ainda a gente vai pensar que ele está ainda falando de tecnologia. Então, a gente vai fazer uma proposta de intervenção urbana que tem a ver com tecnologia, já que estou falando de cidade inteligente. Por exemplo, né? Algo que gere um impacto social, né? Se eu fizesse um aplicativo, já que eu estou falando aqui de transporte, se eu fizesse um aplicativo de caronas, ou se eu interconectados aqui, se eu fizesse, né, se eu propusesse por meio de políticas públicas uma nova rede de integração dos pontos de ônibus, né, mais eficientes ali, que as pessoas soubessem o horário, né, que vai passar, enfim, porque aí também elas teriam consciência, né, do valor delas ali nos rumos que a cidade, né, vai tomando. Mas aí tem outros setores, né? Você pode falar sobre educação, né? Algo sobre saúde, né? Segurança pública, moradia, né? Enfim. E aí o estudante poderia escorrer, então, sobre várias outras propostas, né? Proposição de aplicativos para, por exemplo, compartilhamento de transportes, caronas, oferecimento de pequenos serviços, babá, pet sitter, acompanhamento de idosos, acompanhamento psicológico, né? Geraria renda e aí a vida em comunidade ficaria melhor pelo aplicativo, quer dizer, pela tecnologia, por meio da tecnologia, doação de produtos, alimentos, né? Além dessa proposição de aplicativos, poderia fazer um plano de ação a fim de oferecer serviços específicos a grupos menos
favorecidos, como idosos ou população de rua. Quem, né, que vai oferecer esses serviços específicos, né? A prefeitura, pode ser, né? Então, quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. E para que vai fazer. Concepção de artefatos urbanos para melhorar a mobilidade urbana ou para permitir a passagem de fauna. Ó, que interessante, tá? Integrando aí a cidade, a natureza, né? O trânsito aí, a natureza, por exemplo, sem que se desmate uma certa área, né? Sem que se derrube casas, enfim, algo nesse sentido que pressupõe a tecnologia, estudos e preocupação com o desenvolvimento sustentável. Assim, vamos lembrar aí, fazer uma leitura geral, observar quais são as referências, após isso, ler as questões, aí sim, voltar aos textos motivadores, já sabendo quais questões eu vou ter que procurar neles, fazendo uma interpretação aí das questões, né? Por fim, planejar a resposta num rascunho, né? E aí sim passar a limpo. É importante lembrar que a resposta muitas vezes já está no enunciado, você só deve refletir um pouco e trazer aí a ligação entre os pontos que muitas vezes não estão ligados, com exemplos propostos por vocês, que mostrem de fato uma reflexão feita aí por graduandos do curso de Gestão de Tecnologia da Informação. Até o próximo vídeo com as objetivas. Tchau!